Boa noite ou bom dia, meu querido amigo, ou minha querida amiga. Você já sentiu aquele cansaço inexplicável que parece que rouba sua energia logo pela manhã? Aquela vontade de comer doce que não passa nunca? Ou aquela sede constante que faz você acordar de madrugada com a boca seca? Pois é, isso que você está sentindo pode ter uma explicação muito simples, mas que a maioria dos médicos não te conta. E o pior, você pode estar cometendo um erro todos os dias, sem saber que está fazendo seu açúcar no sangue subir cada vez mais. Hoje eu vou te mostrar como o gengibre, aquela raiz simples que sua avó usava, pode ser a chave para controlar sua glicemia de forma natural. E no final desse vídeo, eu vou te revelar o erro número 1 que 8 em cada 10 pessoas cometem e que piora tudo. Um erro tão simples que você vai se surpreender. Sabe aquele momento em que você acorda pela manhã e sente que as pernas estão pesadas? Quando você olha no espelho e percebe que está mais inchado que ontem? Ou quando vai calçar o sapato e percebe que ele está mais apertado? Isso tudo pode estar relacionado com o seu açúcar no sangue, meu amigo. E não é só sobre diabetes, não. É sobre como o seu corpo está processando cada alimento que você coloca na boca. Já aconteceu com você de sentir aquela tontura depois do almoço? Aquela vontade de deitar que não passa? Ou aquele formigamento nas pontas dos dedos que aparece do nada? Você não está sozinho nisso. Milhões de brasileiros acima dos 60 anos vivem isso todos os dias. E muitos nem sabem que existe uma solução tão simples quanto poderosa. E o que eu vou te contar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esse problema. Eu sou o Dr. André Moura, médico endocrinologista há mais de 20 anos, e hoje quero te convidar para uma conversa tranquila, mas profunda. Durante essas 2 décadas cuidando de pacientes, eu vi de tudo. Vi pessoas que chegavam no meu consultório tomando 5, 6, 7 remédios diferentes. Vi gente que tinha desistido de viver bem porque achava que não tinha mais jeito. E sabe o que eu descobri? Que na maioria das vezes a solução estava bem ali, ao alcance das mãos, em coisas simples da natureza que nossos avós já usavam. Nos meus 20 anos de consultório, eu descobri algo que a maioria dos médicos não te conta. E isso tem a ver com aquele erro que eu mencionei no começo. Mas calma, eu vou chegar lá. Primeiro você precisa entender como seu corpo funciona. Antes de continuarmos, me faz um favor? Comenta aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo. E se esse assunto está fazendo sentido para você, deixa um joinha nesse vídeo. Isso me mostra que estou no caminho certo e me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso. Cada curtida, cada comentário, me dá força para continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. E olha, se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho, porque a informação que eu vou te passar aqui hoje pode literalmente mudar a vida de alguém. Agora me acompanha com atenção, porque eu preciso te explicar uma coisa que vai fazer tudo se encaixar. Vamos começar do começo. O que é exatamente esse tal de açúcar no sangue que todo mundo fala? Olha, quando você come qualquer coisa, principalmente carboidratos como pão, arroz, massa, batata, seu corpo transforma tudo isso em glicose. A glicose é o combustível das suas células. É como a gasolina do seu corpo. Sem ela você não tem energia para nada. Mas aqui está o problema. Se você tem glicose demais no sangue, isso é como colocar gasolina demais no tanque do carro. Vai transbordar. E quando transborda, começa a danificar tudo ao redor. Seus vasos sanguíneos, seus nervos, seus rins, seus olhos. Tudo começa a sofrer. E tem mais. Existe uma conexão entre isso e aquilo que você come no café da manhã. Eu sei que parece estranho, mas já já você vai entender o porquê. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivem com diabetes. E sabe quantas dessas pessoas nem sabem que tem o problema? Quase metade. Isso mesmo. Quase metade das pessoas que têm açúcar alto no sangue nem sabem disso. Estão vivendo a vida achando que está tudo bem, enquanto o corpo está pedindo socorro. E mesmo entre quem já sabe que tem diabetes, a maioria não consegue controlar direito. Sabe por quê?
Porque ninguém explica de verdade como funciona. Os médicos passam a receita, mandam tomar o remédio e pronto. Mas ninguém senta para conversar sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo. Ninguém explica que você tem poder sobre isso. Mas antes de eu te mostrar a solução, você precisa entender os erros que estão sabotando sua saúde sem você perceber. O primeiro erro que eu vejo todos os dias no meu consultório é o seguinte: as pessoas acham que só porque tomam remédio para diabetes, podem comer o que quiser. Meu amigo, minha amiga, o remédio ajuda sim, mas ele não faz milagre. É como ter um guarda-chuva num dia de tempestade. O guarda-chuva te protege, mas se você ficar pulando nas poças de água, vai se molhar do mesmo jeito. O remédio controla o açúcar, mas se você continua enchendo o corpo de açúcar, o remédio não vai dar conta. E aí você volta no médico, ele aumenta a dose, e começa aquele ciclo vicioso. Mais remédio, mais efeito colateral, mais problema. Calma, você não tem culpa disso. Ninguém te explicou direito. O segundo erro é achar que diabetes é só para quem come muito doce. Olha, eu vou te contar uma coisa que vai te surpreender. Aquele pãozinho francês que você come no café da manhã, ele vira açúcar no seu corpo mais rápido que uma colher de açúcar puro. É verdade. O pão branco tem um índice glicêmico altíssimo. Isso significa que ele aumenta seu açúcar no sangue rapidinho. E não é só o pão, não. É o arroz branco, a batata, a massa. Tudo que é branco e refinado faz isso. Então você pode estar evitando o açúcar, mas comendo um pratão de arroz branco todo dia, e o resultado é o mesmo. Seu corpo não vê diferença. Para ele, é tudo açúcar. O terceiro erro que eu vejo, e esse é muito comum, é ficar muito tempo sem comer. As pessoas pensam assim: se eu comer menos, vou ter menos açúcar no sangue. Faz sentido, não faz? Mas não é bem assim que funciona. Quando você fica muito tempo sem comer, seu corpo entra em modo de emergência. Ele começa a liberar hormônios de estresse, como o cortisol. E sabe o que esses hormônios fazem? Eles aumentam o açúcar no sangue. Isso mesmo. Seu fígado começa a produzir glicose do nada, achando que você está em perigo. Então você acorda de manhã, sem ter comido nada desde o jantar de ontem e seu açúcar está alto. E você fica se perguntando por quê. É o corpo tentando te proteger, mas acabando por te prejudicar. O quarto erro é não dormir direito. Eu sei que com a idade fica mais difícil dormir. Você acorda no meio da noite para ir ao banheiro. Tem aquela dor nas costas que incomoda. O vizinho faz barulho. São 1000 coisas. Mas você precisa entender uma coisa. Quando você não dorme bem, seu corpo produz menos insulina. A insulina é o hormônio que leva o açúcar do sangue para dentro das células. Sem insulina suficiente, o açúcar fica circulando no sangue sem ter para onde ir. E tem mais. A falta de sono aumenta sua vontade de comer doce. Já percebeu isso? Quando você está cansado, você quer comer carboidrato, quer comer chocolate, quer comer pão. É o corpo pedindo energia rápida. Mas isso só piora o problema. Esse aqui é o erro número 4. Mas o erro número 5, que é o mais grave, eu vou revelar só daqui a pouco, junto com aquele que eu prometi no início. Antes disso, eu preciso desmistificar uma crença que está atrapalhando muita gente. E olha, o quinto erro é tão comum, tão aceito como normal, que você provavelmente está cometendo ele agora mesmo sem saber. Mas calma, que eu ainda vou chegar nele. Sabe aquela história de que fruta é ruim para quem tem diabetes? Que fruta tem muito açúcar e que diabético não pode comer? Pois é, isso é um dos maiores mitos que existem. E eu vejo isso todo dia. Pacientes chegam no meu consultório com medo de comer uma banana, com medo de comer uma maçã, mas não tem medo nenhum de comer 3 pães no café da manhã. Olha, fruta tem açúcar sim, mas é um açúcar natural, que vem acompanhado de fibras, de vitaminas, de minerais. A fibra da fruta faz com que o açúcar seja absorvido devagar. Não tem aquele pico de glicemia. É diferente de comer açúcar puro ou pão branco. Muito diferente. Então, se alguém te disse para parar de comer fruta, esquece isso.
Fruta faz bem sim. O que você precisa evitar é suco de fruta. Porque quando você tira a fibra e deixa só o líquido, aí sim vira açúcar rápido. Mas a fruta inteira, com casca e tudo, pode comer sem medo. Muita gente acredita que diabético precisa comer de 3 em 3 horas, senão o açúcar cai. Mas a verdade é que isso não é regra para todo mundo. Na verdade, ficar beliscando o dia inteiro pode manter seu açúcar sempre alto. O corpo nunca descansa. A insulina nunca descansa. E é exatamente por causa desse mito que o erro número 5 acontece tanto. Mas vamos chegar lá. Agora que você já sabe o que não fazer, eu vou te mostrar exatamente o que fazer. E a primeira solução é tão simples que você pode começar hoje mesmo. Mas agora vem a parte boa, aquela que você estava esperando. Lembra que eu falei sobre aquela conexão com o café da manhã? Pois é, agora você vai entender tudo. Vamos falar do gengibre, essa raiz maravilhosa que está aí na natureza há milhares de anos. Nossos avós usavam gengibre para tudo. Para gripe, para dor de barriga, para inflamação. E sabe por quê? Porque funciona. E a ciência hoje comprova tudo isso. O gengibre tem um componente chamado gingerol. Esse nome esquisito é o responsável por quase todos os benefícios do gengibre. E olha que interessante. Vários estudos científicos mostram que o gengibre ajuda a diminuir o açúcar no sangue. Não estou falando de achismo, não. Estou falando de pesquisa de verdade, publicada em revistas científicas sérias. O gengibre faz duas coisas importantes. Primeiro, ele melhora a sensibilidade à insulina. Isso significa que suas células respondem melhor à insulina que seu corpo produz. É como se você estivesse batendo na porta e a porta finalmente abrisse. Segundo, o gengibre ajuda a absorver a glicose para dentro das células de forma mais eficiente. Então você tem menos açúcar circulando no sangue e mais energia dentro das células, onde você precisa. Essa é a solução número 1. Mas tem mais. O gengibre também é um anti-inflamatório natural poderoso. E você deve estar se perguntando o que inflamação tem a ver com açúcar no sangue. Tem tudo a ver. Quando seu corpo está inflamado, a insulina não funciona direito. É como se houvesse uma interferência na comunicação entre o hormônio e as células. O gengibre reduz essa inflamação e melhora a comunicação. Tudo começa a funcionar melhor. A segunda solução é sobre como você usa o gengibre. Não adianta só comer gengibre de qualquer jeito. Tem um jeito certo de fazer. O melhor é tomar chá de gengibre em jejum, logo pela manhã. Pega um pedaço de gengibre fresco do tamanho de um polegar, descasca, corta em rodelas fininhas e ferve em 1 litro de água por uns 10 minutos. Deixa esfriar um pouquinho e toma morno, sem açúcar, sem mel, sem nada. Assim você aproveita todo o poder do gengibre. Pode tomar até 3 xícaras por dia. Uma de manhã em jejum, uma antes do almoço e uma antes do jantar. Fica comigo até o final porque eu vou te dar uma receita especial que potencializa ainda mais os efeitos. A terceira solução é combinar o gengibre com canela. A canela também é excelente para controlar o açúcar no sangue. Ela tem um componente que imita a ação da insulina no corpo. Quando você junta gengibre com canela, é como se fosse uma dupla de super-heróis trabalhando juntos. Você pode fazer assim. No seu chá de gengibre, adiciona um pau de canela. Ferve tudo junto. Ou então, se você gosta de café pela manhã, coloca uma colherzinha de canela em pó no café. Mas tem que ser canela de verdade, não aquelas canelas falsas que vendem por aí. A canela Ceilão é a melhor. Procura uma casa de produtos naturais e compra canela de qualidade. Essa é a solução número 3. Mas a solução número 4, que é a mais poderosa e a que meus pacientes mais se surpreendem, eu vou te contar daqui a pouco, junto com a história da Dona Maria. E tem um detalhe sobre essa solução que pouquíssima gente sabe. E isso tem tudo a ver com aquele erro número 5 que eu ainda não revelei. A quarta solução está relacionada ao horário que você come. Olha que interessante o que a ciência descobriu. Nosso corpo tem um relógio biológico. Esse relógio faz com que a gente processe os alimentos de forma diferente dependendo da hora do dia. Pela manhã,
Seu corpo está mais preparado para receber carboidrato. A insulina funciona melhor. À noite já não funciona tão bem. Então, se você vai comer algo com mais carboidrato, como arroz, batata ou pão, coma pela manhã ou no almoço. À noite, prefira proteínas e verduras. Essa mudança simples pode fazer uma diferença enorme no seu controle glicêmico. E o gengibre entra aqui como um aliado. Tomando o chá de gengibre antes das refeições, você prepara seu corpo para receber o alimento da melhor forma possível. A quinta solução, e essa é a mais surpreendente, é o gengibre em pó misturado com limão. Você pega gengibre em pó, não precisa muito, uma colherzinha de café rasa, mistura com o suco de meio limão e um copo de água morna. Toma isso em jejum, todos os dias. O limão, apesar de ser ácido, tem um efeito alcalinizante no corpo, e quando você junta com o gengibre, os dois trabalham juntos para equilibrar o pH do sangue e melhorar o metabolismo da glicose. Meus pacientes que fazem isso relatam resultados incríveis em poucas semanas. Mas atenção! Se você tem problema no estômago, gastrite ou úlcera, converse com seu médico antes. O gengibre é seguro para a maioria das pessoas, mas é sempre bom ter cuidado. Agora eu vou te contar a história do seu João. O seu João tem 72 anos e mora ali em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando ele chegou no meu consultório pela primeira vez faz uns 3 anos, ele estava tomando 3 tipos de remédio para diabetes. E mesmo assim, a glicemia dele estava descontrolada. Oscilava muito. Uma hora estava alta, outra hora estava baixa. Ele se sentia cansado o tempo todo. Tinha aquela visão embaçada, e as pernas viviam inchadas. Eu sentei com ele e perguntei sobre a rotina dele. E descobri que ele cometia quase todos os erros que eu te falei. Ele tomava café da manhã tarde, quase 10 horas da manhã. Comia pão com manteiga e tomava café com muito açúcar. Ficava beliscando o dia inteiro. E à noite, fazia um jantarão com arroz, feijão, batata, carne, tudo junto. Eu expliquei para o seu João tudo o que estou te explicando agora. E propus um desafio. Durante 3 meses ele ia fazer as mudanças que eu sugeri. Começar o dia com chá de gengibre em jejum. Fazer um café da manhã melhor, com tapioca, ovo e frutas. Parar de beliscar o dia inteiro. Comer um almoço completo, mas sem exagero. E fazer um jantar leve, só com sopa de legumes ou salada com frango. E sabe o que aconteceu? Em 3 meses, a glicemia dele estabilizou. Ele conseguiu reduzir um dos remédios. Perdeu 6 quilos. E o melhor de tudo, ele voltou a ter energia. Voltou a caminhar no parque todo dia de manhã. A vida dele mudou completamente. E sabe qual foi o grande segredo que mudou a vida do seu João? Foi justamente aplicar aquela solução que eu te mostrei, junto com evitar aquele erro número 5 que eu vou te revelar agora. Mas antes disso, deixa eu te contar sobre a Dona Maria. O caso da Dona Maria é ainda mais impressionante porque ela tinha um agravante que o seu João não tinha. E mesmo assim ela conseguiu reverter em apenas 3 semanas. A Dona Maria tem 68 anos e mora lá em Curitiba. Ela chegou no meu consultório trazida pela filha. A filha estava preocupada porque a mãe estava muito desanimada. Não queria mais sair de casa. Passava o dia inteiro deitada. E quando eu pedi os exames, vi que a glicemia dela estava nas alturas. Hemoglobina glicada acima de 9. Para você entender, o ideal é abaixo de 6,5. Ela estava em uma situação bem complicada. E além disso, ela tinha pressão alta e colesterol alto. Estava tomando um monte de remédio. Mas sabe qual era o problema da Dona Maria? Ela tinha parado de se cuidar. Achava que já estava velha demais para mudar. Que não tinha mais jeito. E eu disse para ela: Dona Maria, a senhora tem toda a vida pela frente ainda. A senhora pode viver mais 20, 30 anos com muita qualidade, mas para isso a senhora precisa acreditar e se cuidar. E ela topou o desafio. Começou a tomar o chá de gengibre religiosamente. Mudou a alimentação. Começou a caminhar, nem que fosse só até o portão no começo. E sabe o resultado? Em 3 semanas a glicemia dela já tinha caído bastante. Em 3 meses, ela estava outra pessoa. Perdeu peso,
A pressão normalizou, o colesterol melhorou, e o mais importante, ela voltou a sorrir. Voltou a ter vontade de viver. E olha, o segredo da Dona Maria não foi só o gengibre, foi o conjunto de tudo. Foi acreditar que era possível. Foi fazer uma mudança de cada vez. Foi ter paciência. Porque não existe milagre da noite para o dia. O corpo precisa de tempo para se recuperar. Mas quando você dá esse tempo para ele, quando você fornece os nutrientes certos, quando você evita os erros que te prejudicam, o corpo responde. E como responde? Agora eu vou te contar sobre o seu Cláudio. O seu Cláudio tem 64 anos e é de São Paulo. Ele trabalhava como motorista de ônibus a vida toda e se aposentou faz 2 anos. Quando se aposentou, ele pensou que ia poder descansar, aproveitar a vida. Mas começou a sentir um cansaço que não passava. Aquela vontade de urinar toda hora, sede constante. E quando foi fazer exame de rotina, descobriu que estava com diabetes. Ele ficou arrasado. Pensou que a vida tinha acabado ali. Mas não acabou. O seu Cláudio encontrou meus vídeos na internet e começou a aplicar as dicas. Ele me mandou mensagem contando que começou a tomar o chá de gengibre todos os dias. Mudou a alimentação. Começou a praticar caminhada. E em poucos meses a glicemia dele já estava controlada. Ele me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse assim: Doutor, eu achei que tinha perdido minha vida, mas na verdade eu ganhei uma vida nova. E isso resume tudo. Percebe como as histórias dessas 3 pessoas têm algo em comum? Todas elas estavam cometendo os mesmos erros. Todas elas achavam que não tinha mais jeito. E todas elas descobriram que com atitudes simples, é possível transformar a saúde. O gengibre foi um aliado importante nessa jornada deles. Mas não foi só o gengibre. Foi a mudança de mentalidade. Foi o autocuidado. Foi a persistência. E agora eu vou te contar aquele erro que eu prometi no início do vídeo. O erro que 8 em cada 10 pessoas cometem. E talvez você esteja cometendo ele agora mesmo. O erro número 5 é o seguinte. As pessoas acham que podem compensar uma alimentação ruim com exercício. Elas pensam assim: hoje eu comi muito, amanhã eu caminho mais um pouquinho e tá tudo certo. Ou então, final de semana eu exagerei, segunda-feira eu compenso. Meu amigo, minha amiga, não funciona assim. Você não pode desfazer o estrago que a comida errada faz no seu corpo com exercício. O exercício ajuda muito, é verdade. Mas ele não é uma borracha mágica que apaga os erros alimentares. Quando você come açúcar em excesso, quando você enche o corpo de carboidrato refinado, você causa uma inflamação interna. Você danifica seus vasos sanguíneos. Você sobrecarrega seu pâncreas. E isso não se resolve com meia hora de caminhada. O que resolve é evitar o erro desde o começo. É fazer escolhas melhores na hora de comer. É usar ferramentas naturais como o gengibre para ajudar seu corpo a processar melhor os alimentos. O exercício vem como um complemento, não como uma solução para os erros. Percebe agora como tudo se conecta? O mito que eu desmistifiquei sobre as frutas. As soluções que eu te mostrei com o gengibre. As histórias do seu João, da Dona Maria e do seu Cláudio. Tudo isso faz parte de um mesmo quebra-cabeça. O quebra-cabeça da saúde. E você tem todas as peças na sua mão. Você só precisa encaixá-las no lugar certo. Outra coisa que eu preciso te falar é sobre a constância. Não adianta tomar chá de gengibre uma semana e depois parar. Não adianta fazer tudo certinho de segunda a sexta e no final de semana fazer tudo errado. O corpo precisa de constância para responder. Pensa assim: se você está regando uma planta, você não rega só uma vez e espera que ela cresça, né? Você rega todo dia, com paciência, com cuidado. E aos poucos a planta vai crescendo, vai ficando forte, vai florescendo. O seu corpo é igual. Você precisa cuidar dele todo dia, com carinho, com atenção. E aos poucos ele vai respondendo. E olha, eu preciso te dizer uma coisa importante. Quanto mais cedo você começar a colocar isso em prática, mais rápido seu corpo vai responder. Não é questão de ter medo, é questão de se dar esse presente. O presente da saúde.
o presente de uma vida melhor. Você merece envelhecer com qualidade. Você merece ter energia para brincar com seus netos, para viajar, para fazer as coisas que você gosta. E para isso você precisa estar com a saúde em dia. Não deixa para amanhã o que você pode começar hoje, porque cada dia que passa sem você cuidar da sua saúde é um dia perdido. E para te ajudar nisso, eu preparei algo especial. Eu criei um grupo gratuito no WhatsApp onde eu compartilho conteúdos exclusivos sobre saúde natural. São dicas rápidas, receitas, orientações que não posto em nenhum outro lugar. É uma comunidade de pessoas que, assim como você, estão em busca de uma vida mais saudável. E eu quero te convidar para fazer parte dessa família. Quando esse vídeo terminar, clica no link que está fixado aqui no primeiro comentário. Esse link te leva direto para o meu grupo do WhatsApp. É completamente gratuito. Você não vai pagar nada. E lá no grupo, eu vou te enviar uma lista completa com todas as soluções que eu te mostrei aqui hoje, já organizadinhas para você salvar e seguir. Além disso, você vai receber todos os meus vídeos em primeira mão, antes de todo mundo. E vai poder interagir com outras pessoas que estão passando pela mesma jornada que você. É muito bom ter com quem compartilhar as vitórias e os desafios. Então não perde essa oportunidade. Clica no link e entra para o grupo. Eu te espero lá. Agora, antes de terminar, eu quero fazer um resumo de tudo que a gente conversou aqui hoje. Porque eu sei que foi muita informação. E é importante você ter tudo organizado na cabeça para poder colocar em prática. Primeiro você entendeu o que é o açúcar no sangue e por que é tão importante controlar ele. Você viu que não é só sobre diabetes, é sobre sua saúde como um todo. Sua energia, sua disposição, sua qualidade de vida. Segundo, você conheceu os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem. O primeiro erro é achar que o remédio resolve tudo sozinho. O segundo é pensar que só quem come doce tem problema de açúcar alto, esquecendo dos carboidratos refinados. O terceiro é ficar muito tempo sem comer e fazer o corpo entrar em modo de estresse. O quarto é não dormir direito e prejudicar toda a produção de insulina. E o quinto, aquele mais grave, é achar que pode compensar uma alimentação ruim com exercício. Terceiro, você aprendeu sobre o poder do gengibre. Como ele melhora a sensibilidade à insulina. Como ele reduz a inflamação do corpo. Como ele ajuda a controlar a glicemia de forma natural. E você aprendeu a forma certa de usar. O chá de gengibre em jejum. A combinação com canela. A receita com limão. Tudo explicadinho. Quarto, você conheceu as histórias do seu João, da Dona Maria e do seu Cláudio. Pessoas reais que estavam com a saúde comprometida e que conseguiram dar a volta por cima. Que conseguiram recuperar a qualidade de vida. E se eles conseguiram, você também consegue. Você não está sozinho nessa jornada. Quinto, você desmistificou aquela história de que fruta faz mal para diabético. Você aprendeu que fruta faz bem sim, desde que comida de forma correta, inteira, com casca e tudo. E que o problema está nos sucos e nos carboidratos refinados. E por último, você entendeu a importância da constância, de cuidar do seu corpo todo dia, de fazer uma mudança de cada vez com paciência, sem pressa, porque a saúde não é uma corrida, é uma maratona. E você está nessa maratona há muito tempo. Você já viveu, já aprendeu, já passou por muitas coisas. Agora é hora de colher os frutos de uma vida bem cuidada. Sabe o que me deixa mais feliz no meu trabalho? É ver pessoas recuperando a esperança. É ver gente que achava que não tinha mais jeito descobrindo que tem sim. É receber mensagem de pacientes contando que conseguiram reduzir os remédios, que estão se sentindo melhor, que voltaram a fazer as coisas que gostam. Isso não tem preço. E eu quero que você seja a próxima pessoa a me mandar uma mensagem assim. Eu quero que daqui a alguns meses você me conte como sua vida mudou, como sua saúde melhorou, como você está se sentindo bem. Lembra do seu João? Ele estava cansado, desanimado, com a saúde toda descompensada. E hoje ele caminha no parque todo dia, joga dominó com os amigos, viaja com a esposa. A vida dele tem qualidade.
Lembra da Dona Maria? Ela estava sem vontade de viver, achando que estava velha demais para mudar. E hoje ela cuida do jardim, faz artesanato, brinca com os netos. Ela tem projetos, tem planos, tem esperança. E o seu Cláudio? Ele achava que a vida tinha acabado quando descobriu o diabetes. E hoje ele diz que ganhou uma vida nova. Uma vida mais consciente, mais saudável, mais feliz. E você pode ser como eles. Você pode ter essa transformação também. Mas para isso você precisa dar o primeiro passo. E o primeiro passo é simples. É começar a tomar o chá de gengibre amanhã mesmo. É fazer um café da manhã melhor. É caminhar, nem que seja só 10 minutos. É dormir um pouquinho mais cedo hoje. São pequenas mudanças que juntas fazem uma diferença enorme. Eu sei que às vezes parece difícil mudar. Você está acostumado com uma rotina há anos, mas eu te garanto que vale a pena. Cada esforço que você faz hoje é um investimento no seu futuro, no seu bem-estar, na sua qualidade de vida. E olha, você não está sozinho nessa. Tem milhares de pessoas fazendo a mesma jornada que você. Tem uma comunidade inteira te apoiando. E eu estou aqui para te ajudar no que você precisar. Então, recapitulando tudo mais uma vez de forma bem resumida. Você tem poder sobre sua saúde. Você pode controlar seu açúcar no sangue de forma natural. O gengibre é um aliado poderoso nessa jornada. Mas ele não trabalha sozinho. Ele trabalha junto com uma alimentação melhor, com exercício, com sono de qualidade, com hidratação, com redução do estresse. É um conjunto de coisas, e cada uma delas é importante. Comece hoje. Não espera segunda-feira. Não espera o mês que vem. Começa hoje. Compra um gengibre na feira. Faz o chá. Toma em jejum amanhã de manhã. Vê como seu corpo responde. Presta atenção em como você se sente. E vai fazendo uma mudança de cada vez. Na semana que vem, você muda o café da manhã. Na outra semana, você começa a caminhar. E assim, passo a passo, você vai transformando sua saúde. E me conta como está sendo. Entra no grupo do WhatsApp e compartilha sua experiência. Conta suas dificuldades, suas vitórias, suas dúvidas. Porque quanto mais a gente conversa sobre isso, quanto mais a gente troca experiência, mais forte a gente fica. Você vai ver que tem muita gente passando pela mesma situação que você. E juntos, a gente se ajuda, se motiva, se inspira. Meu querido amigo, minha querida amiga, a vida é preciosa. Cada dia é um presente, e você merece viver cada dia com saúde, com energia, com alegria. Não deixa o açúcar no sangue roubar isso de você. Não deixa a diabetes controlar sua vida. Você é maior que isso. Você é mais forte que isso. E com as ferramentas certas, com o conhecimento certo, você consegue vencer essa batalha. O gengibre está aí na natureza esperando por você. Os alimentos certos estão disponíveis. O conhecimento está aqui nesse vídeo. Agora só falta você tomar a decisão. A decisão de cuidar de si mesmo. A decisão de se dar uma chance. A decisão de ser a melhor versão de você mesmo. E eu vou estar aqui, torcendo por você, acreditando em você, esperando para comemorar suas vitórias. Porque eu sei que você consegue. Eu sei que você é capaz. Eu vi tantas pessoas transformarem suas vidas, que eu não tenho dúvida nenhuma de que você também vai conseguir. Então fica o meu abraço carinhoso. Fica o meu desejo de uma saúde plena para você. E fica o convite para você fazer parte dessa comunidade de pessoas que estão escolhendo viver melhor. Clica no link do grupo do WhatsApp que está no primeiro comentário. E não esquece de deixar seu joinha nesse vídeo, porque isso me mostra que o conteúdo está te ajudando e me dá força para continuar produzindo mais. Comenta aqui embaixo de onde você está me assistindo. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que posso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Porque informação que ajuda precisa ser espalhada. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua confiança. E lembra, você não está sozinho.
Nós estamos juntos nessa jornada. E juntos, a gente vai vencer. Um forte abraço do Dr. André Moura. Até o próximo vídeo.